Como precificar serviços premium mesmo sem uma audiência grande, não é? Como que se faz isso? Bom, a estratégia que eu vou descrever aqui para você nesse vídeo contempla exatamente essa ideia de precificar serviços premium mesmo sem ter uma grande reputação, sem ter uma grande autoridade. E a ideia desse vídeo veio de uma conversa que eu tive recente com um dos membros fundadores da minha comunidade conteúdo.org, que por sinal você pode saber mais clicando no link da bio, no link da descrição. Eu estava com o caso desse membro fundador na minha frente e eu falei, caramba, isso daqui é uma questão que eu já vi acontecendo outras vezes e eu posso trazer algumas ideias para ajudar o pessoal no YouTube, também com a intenção de que você acabe comprando, entrando na minha comunidade e aí eu possa te ajudar de forma personalizada, certo? É para isso que eu faço esses vídeos. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo. Como precificar então serviços premium? Bom, deixa eu dar um pouco de contexto para você entender para quem esse conselho faz sentido. Esse conselho faz sentido para quem está em um nicho de mercado que não é um grande nicho, que não é super popular, não tem muita gente, nem nada do tipo. Apesar de não ter muita gente, é um nicho lucrativo. E era precisamente o caso desse membro da minha comunidade. Eu não vou falar qual era o nicho, porque eu não quero, vamos dizer assim, levantar concorrência à toa, né? Não quero. É um nicho muito bom que ele está entrando. Não é popular de fato. Eu vou falar o público que ele atende. O público que ele atende é profissionais de marketing, certo? Prestadores de serviço digital e agências. Esse é o público. Só que dentro desse público, que só pelo fato de eu citar esse público, você já consegue ver, porra, beleza, é um público com um tamanho específico, né? Não é um público, porra, de milhões de pessoas no Brasil. Eu arrisco que não tem milhões de pessoas dentro desse público no Brasil. Então não é um super nicho, certo? É um nicho pequeno, até porque dentro desse público ele atende uma minoria. E aí eu não vou dizer o que interessa nessa minoria, porque aí é revelar coisas demais do caso desse membro fundador. O ponto é, ele atende esse grupo de pessoas e ele atende uma parte específica desse público. Não são todas as pessoas que têm o problema que ele quer resolver. Apesar de ser um número limitado, eu, tendo conhecimento de causa, tendo larga experiência, falando com esse público, sendo esse público, né, quando eu vi o caso dele, eu falei, cara, a sua ideia é muito boa. A sua ideia tem muito mercado, tem muito valor agregado, as pessoas vão pagar bem por causa disso. Só que como que ele, alguém que, apesar de ter experiência, não tem autoridade, não é? Ele não tem reputação no mercado, ele não tem audiência, ele conhece algumas pessoas, tem sua rede de contatos, mas ele não tem audiência grande. Então, como que ele chega já no mercado, na voadora, né, como eu gosto de dizer, e já cobrando caro? Isso é muito difícil. Bom, o primeiro ponto é justamente entender esse contexto. Porque ele chegou, né, para dar um pouco mais de contexto, ele chegou até mim com o desejo de desenvolver a sua marca de modo que a sua marca fosse reconhecida pelo lado educacional. Ou seja, no bom português, ele queria vender infoprodutos, certo? Só que aí você veja, beleza, vender infoprodutos. Aí ele vai ter várias opções. Basicamente, a gente consegue resumir as opções de quem está começando no mercado de venda de infoprodutos em dois caminhos. Ou você começa com low ticket, e aí você vai ascendendo o cara na escada de valor, né? Você começa com um ticket de 100 reais, depois você oferece 500, depois você oferece 1.000 e coisas do gênero. Ou você começa no high ticket e cria outras soluções depois para melhor atender todas as pessoas que você atendeu, que você atraiu ao longo do tempo. Né? O primeiro modelo, low ticket, ele é bem inspirado na Agora Inc., né? Que foi lá a empresa que há um bom tempo atrás comprou ou virou sócia da Empíricos, reformulou Empíricos. São ali os dinossauros do marketing de resposta direta lá nos Estados Unidos, que tem negócios assim gigantescos lá, de newsletter e tudo mais. Esses caras são bem adeptos a começar com low ticket e ir crescendo a partir disso. Já o outro modelo, ele ficou bem reconhecido, vamos dizer assim, o padrinho, se dá para dizer dessa forma, desse modelo foi o próprio Elon Musk, que a coisa de uns 20 anos atrás, quando a Tesla ainda estava começando,
ele publicou no blog da Tesla qual era a estratégia dele de precificação, ali de entrada no mercado, e ele falou justamente isso. Vamos criar carros caros que, ao serem vendidos e atender uma camada específica da população, eles vão financiar todo o resto da produção e o desenvolvimento de carros mais baratos, mais acessíveis. Então a gente tem aí escola Empíricos e escola Elon Musk. E basicamente quem entra, né, quem quer vender infoprodutos, que era o caso desse meu membro fundador, que estava começando sem audiência, cara, você vai encarar basicamente essas duas opções. Qual eu começo? Então, ele tinha a opção de começar criando um curso, né, começar criando um produto um pouquinho mais barato. Só que, e aí vem a leitura de mercado, aqui o contexto. Só que, olhando para o tamanho do público potencial que ele tem, não faz sentido cobrar barato, na minha opinião. Porque senão ele não vai conseguir ter margem suficiente, ele não vai conseguir ter volume suficiente para vender a solução daquele problema que serve para poucas pessoas. E justamente por ser um problema muito específico de poucas pessoas e um público bom, com dinheiro, que são essa galera da agência, profissionais de marketing, né, prestador de serviços digitais, ele deve se posicionar então com uma solução premium, certo? Então essa foi basicamente a minha sugestão para ele, com algumas nuances, algumas coisas que eu não estou revelando aqui publicamente, algumas coisas que servem especificamente por causa dele, mas eu quis trazer esse raciocínio para você, entender como que você pode pensar na precificação a partir do tamanho do mercado, partindo da ideia também que você quer ter um negócio sustentável. Então, se você tem um público potencial pequeno, relativamente pequeno, de menos de 1 milhão de pessoas, cara, busque cobrar mais caro, atender melhor essa galera, certo? Ter um produto ou serviço, ter uma oferta que tenha ali a capacidade de te dar uma grande margem, não é? E aí, então, assim, uma ideia ainda assim, né, mesmo você tendo sem audiência, o que você faz? Você primeiro começa a acionar a sua rede de contatos, não é? As pessoas que você já conhece, porque que era o caso, né, desse membro fundador, ele já tinha experiência comprovada, ele já tinha case. O detalhe é que ele sempre trabalhou nos bastidores. Ele nunca teve o esforço ali de deixar documentado publicamente tudo que ele estava fazendo. Então, a audiência ele está construindo do zero. Mas existe um público quente, por assim dizer, que são as pessoas que interagiu com ele ao longo dos últimos anos, que reconhece nele ali um bom profissional, que sabe que ele trabalhou com aquilo e tudo mais. Então, essas são as pessoas mais inclinadas a aceitarem a oferta que você tem para fazer. São pessoas da sua rede de contatos. E é impressionante. Eu fico sempre impressionado mesmo como as pessoas evitam de oferecer os seus serviços para as pessoas que já conhecem elas. São as pessoas mais inclinadas a aceitar, entendeu? Especialmente se você não tem audiência. Não é? Então, nesse caso, né, então a sugestão é acionar, em primeiro lugar, acionar sua rede de contatos, mandar mensagens tranquilas, né, enfim, como uma pessoa normal, oferecendo esses serviços. E aí, uma estratégia de precificação nesse caso, que eu acho bastante interessante, especialmente para um público frio. Aliás, um breve parênteses. Eu falei isso para ele, eu acho que falei para ele. Se eu não falei para ele, vai ficar aqui registrado, depois eu mando esse vídeo para ele. Como prestação de serviço ou como ofertas premium, encaixa, assim, faz sentido, é natural que o preço não esteja divulgado publicamente. E isso te dá margem de cobrar preços diferentes para as pessoas diferentes. Significa que você vai ser todo maquiavélico, cuzão, filha da puta, que você vai adaptar ali o negócio e vai tentar extrair cada centavo de pessoas que estão dispostas a pagar mais? Não, mas isso te dá uma vantagem muito grande, porque você tem uma flexibilidade para testar os tickets, especialmente com as pessoas que já te conhecem, certo? Então dá para você ser um pouco mais ousado no ticket, né? Cobrar um pouco mais caro, porque só aquela pessoa em questão está sabendo quanto você está pedindo pelo aquele produto, pelo aquele serviço que você quer vender, percebe? Então, esse é um detalhe interessante que
evita, uma vez que você entenda, que você visualize isso, evite que você fique naquele overthinking, né? Que você fique pensando demais, viajando, qual preço eu deveria colocar e tal, te travando. Meu, foda-se, tanto faz. Define o preço, né? Você vai mandar para uma pessoa e você já vai ter um feedback, né? Positivo ou negativo. E aí você adapta as suas decisões a partir disso. Fechando esse parênteses, publicamente, né? Ou melhor, na criação do seu conteúdo público, atraindo uma audiência fria, vamos dizer assim, que passou a te conhecer agora e tal, não tem tanto relacionamento, você também não precisa deixar o preço escancarado, público. Mas naturalmente espera-se que essa galera, algumas dessas pessoas, vai demonstrar interesse, vai te perguntar, porra, quero saber mais como que faz, e aí, como é que eu compro, tal, não sei o quê. E aí, qual que é uma boa estratégia que eu particularmente gosto bastante? Nesse caso, e, assim, mesmo sendo um produto, serviço de um ticket um pouco mais elevado, e por mais elevado, menos elevado, cara, aí varia de mercado para mercado, de nicho para nicho, aí só mesmo você entrando na comunidade, conteúdo.org, aí eu vou poder ver seu caso concreto, seu nicho concreto, e eu vou saber te dar as direções de preço. Mas, o ponto é, você optou por cobrar mais caro, né, para ir na linha de produto ou serviço mais caro. Só que, dentro dessa linha, você ainda pode cobrar mais barato dentro do que é normal para esse tipo de produto ou serviço, né? Para esse tipo de entrega. Por que isso é interessante para o público frio? Porque esse público, ele é mais cético, ele não te conhece, ele está mais receoso, ele está com a guarda levantada, né? Como eu gosto de dizer. Ele está ali, porra, meio assim de, cara, não sei se eu confio nessa pessoa, não sei se ela vai me atender. Então, você cobra um pouco mais barato para ter essa oferta de entrada, certo? Para ter essa oferta de entrada, que é um serviço pontual, você faz e entrega, preferencialmente você entrega rápido. E aí, uma vez que você conquistou a confiança desse cara, você faz um upsell para um serviço ou produto recorrente. Né? Só existe negócio se houver receita recorrente. Se não houver receita recorrente, não existe um negócio. Você tem um modelo de receita apenas, né? Então, um modelo de vendas. Então, você cria um negócio quando você tem receita recorrente. Então, você faz isso, oferece a receita recorrente, né? A oferta de receita recorrente, seja produto ou serviço, que é mais caro depois que esse cara aceitou, né, a sua oferta principal. E essa oferta principal, você pode adotar a estratégia de ir aumentando o preço dela à medida que você tem, à medida que as vendas vão acontecendo. Então, a cada 5 vendas, você pode aumentar 20%, ou mais ou menos, sei lá, aí depende de qual é o valor do ticket, né? Mas 20% é uma boa referência. Cada 5 vendas você aumenta 20%, cada 5 vendas 20%. Vai chegar naturalmente num teto, onde você não vai conseguir mais vender. E aí o que você faz? Você diminui o preço e passa a fazer a oferta para as novas pessoas num preço mais barato, até você achar esse ponto ótimo, certo? Então, eu já fiz isso com as minhas consultorias, não é? Quando eu estava... principalmente quando eu estava começando, então eu comecei vendendo as minhas consultorias de 90 minutos por R$800 e eu fui aumentando. Para 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, 2.500 e hoje está em 3.000. Né? E eu estou bem com essa faixa de 3.000, não pretendo aumentar. Né? Até porque agora eu tenho outra oferta que me ajuda nisso tudo, que é da comunidade conteúdo.org. Então acho que eu estou com um mix bem interessante. Então isso tudo para dizer, né? Precificação e posicionamento premium para profissionais aí que estão construindo audiência, sua reputação no mercado. Você pode adotar essas estratégias de escalonamento de preço à medida que você vai vendendo e sempre se preocupe com essas nuances de tamanho de mercado para a sustentabilidade do seu negócio. Não é? Se o meu querido membro fundador aí que estava recebendo a minha mentoria individual optasse por vender low ticket, ele poderia até ter algum sucesso, mas ele não teria volume, porque o mercado dele é pequeno. Naturalmente, no mercado pequeno, a maioria das pessoas não compra, né? Isso é normal. Então, já sendo pequeno e a maioria não comprando, ou seja, a minoria só comprando, porra, é uma parcela muito pequena para vender low ticket, entendeu? Talvez ele tenha algum sucesso no primeiro, segundo mês, mas depois ele vai ter uma dificuldade tremenda, vai ter que colocar outros produtos, outras ofertas para vender para essa mesma galera. Sem, assim, causando um esforço muito maior, que no caso dele, ele tem outras responsabilidades também. De tudo isso,
Eu espero ter te ajudado, esclarecido algumas questões de precificação. Se você quer o meu atendimento individual personalizado, entre na comunidade, clique no link aí na descrição e você vai ter mais informações. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda existe essa oportunidade de, ao entrar na comunidade, receber uma mentoria individual comigo, pessoal, personalizada, individual, para eu atender o seu caso. Beleza? Vamos em frente. Se você gostou desse vídeo, me deixe saber de alguma forma. Certo? Sinal de fumaça não vale, porque eu não sei ler sinal de fumaça. Eu preciso da sua reação, do seu comentário, das suas interações aqui, para eu entender que está fazendo sentido esse tipo de conteúdo. Valeu! Nos vemos no próximo vídeo.